Olá, meus caros, tudo bem com vocês? E aí, como é que está indo a quarentena? Todo mundo se cuidando? Estamos aí numa condição de contingência, de caso de força maior, um problema aí que está assolando todo o Brasil de forma geral, né? E a importância dos cuidados aí, principalmente com os nossos pais, avós, bisavós, de forma geral, os idosos que integram o nosso seio familiar. É importante que todos estejam bem e se cuidando, mas não é somente a questão econômica que está sendo afetada, inclusive nosso ambiente acadêmico com supressão de algumas aulas presenciais, né? Vocês têm acompanhado aí a normativa e as normativas, né, expedidas pela ACE, né, principalmente em consonância com as normas que regem a educação, né, principalmente a presencial, e a necessidade de encontrarmos meios alternativos aí para que a gente possa cumprir o conteúdo programático das disciplinas, né? Então eu vou tomar a cautela aí de gravar as minhas aulas, né, de disponibilizar no Facebook e posteriormente enviar o link às vossas excelências aí para que possam acompanhar o conteúdo que a gente vai ter ministrado, tá? Com base, inclusive, no material que já está disponível no meu site, ok? Então, o que eu vou falar a partir de agora é sobre a relação jurídica e tributária. Nós já havíamos feito uma introdução desse conteúdo em aulas anteriores, tá? E eu vou retomar basicamente do início novamente, tá? Para que a gente possa ter uma continuidade aí sem quebrar o ritmo, tá? Quando nós falamos de relação jurídico-tributária, a importância de nós termos em mente é aquele fundamento do direito tributário lá do quarto ano do tributário 1, o papel da Constituição, como isso está estruturado, né? Falar de relação tributária é entender, antes de mais nada, as competências tributárias, como elas se desenvolvem no âmbito constitucional, como os entes políticos devem instituir os tributos de sua competência para então impor ao cidadão. A Constituição, ela delimita o sistema tributário nacional, outorga as competências dos entes políticos, traça as limitações ao poder de tributar. Os entes políticos, para fins da instituição do tributo, necessariamente devem observar as leis complementares que tratam normas gerais sobre tributação, né, de acordo com o artigo 146 do texto constitucional, em especial do inciso 3, né, e posteriormente eles possam, por intermédio de lei ordinária, né, instituir os seus tributos, né. A lei ordinária aqui é a expressão utilizada para segregar de lei complementar, né. Isso não impede que os entes políticos possam instituir os seus tributos utilizando o processo legislativo de lei complementar, como acontece, por exemplo, no âmbito do município de Joinville, tá? Mas, via de regra, o texto constitucional reserva a lei complementar para a instituição de alguns tributos, como acontece no empréstimo compulsório ou nos impostos residuais, né, da competência residual da União. Mas fora isso, é geralmente lei ordinária que institui os tributos e traça ou delimita a regra matriz de incidência tributária, tá? Fixa as regras para que o cidadão saiba em que momento ele pode estar sujeito a uma contingência tributária, né? Ou seja, ao dever de pagar tributo. Só lembrando que o tributo ele tem a sua natureza obrigacional, natureza legal, né? Então, quando nós falamos sobre isso, é importante a gente ter em mente que no estudo da regra matriz, né, a lei deve esgotar como preceito abstrato e geral todos os contornos necessários para que o sujeito passivo saiba como, quando, quanto, para quem pagar, né? Na estrutura da norma tributária é que ele vai encontrar todos os elementos necessários para que ele possa saber quanto ele tem que pagar, em que momento ele tem que pagar e para quem ele deve pagar e em que situação dos fatos, tá? Então, importante quando nós estudamos a estrutura do tributo, entendermos que existe um aspecto antecedente e consequente. No aspecto antecedente nós vamos ter o critério material, ou seja, prescreve os atos ou fatos de forma hipotética, abstrata e geral, delimitando o campo em que, se o sujeito passivo incorrer, ele estará sujeito ao pagamento do tributo, né? Também o critério espacial e temporal, e no consequente, no critério pessoal e critério quantitativo. No critério pessoal, né, o sujeito ativo, o sujeito passivo, e no quantitativo, base de cálculo e alíquota. Então, quando se estuda a estrutura de um tributo, primeiro, a disposição constitucional, para saber em que contexto ele foi inserido, quais são as regras constitucionais aplicáveis a ele.
Segundo, quais são as normas gerais aplicáveis àquele tributo, em especial no campo dos impostos, lembrando que a Constituição Federal, no seu artigo 146.3, a linha A, dispõe que, em se tratando de impostos, deve a lei complementar de caráter nacional trazer obrigatoriamente o fato gerador, contribuinte e base de cálculo. Sem esses elementos, não há como o ente político competente instituir o seu imposto, tá bom? Então, quando nós falamos de regra matriz de incidência tributária, é o resultado das prescrições realizadas pelo legislador no momento da instituição do tributo. Tá bom? Essa regra matriz deve trazer necessariamente a hipótese de incidência do tributo, que é a descrição do evento que, se praticado, gera uma consequência tributária. Deve escrever a quem se deve pagar o tributo na condição de sujeito ativo, quem deve pagar na condição de sujeito passivo, lembrando que sujeito passivo é uma nomenclatura genérica também para designar duas pessoas diferentes, o contribuinte e o responsável, né, ou o responsável, o local e o momento da ocorrência do fato gerador e demais critérios que o legislador entender cabível, dentre eles, em especial, base de cálculo e alíquota. Não há possibilidade de ter a exigência tributária sem que se tenha a delimitação da base de cálculo, do contribuinte e do fato gerador. Tá bom? O material, como eu falei, já está disponível, então aqui no mundo escrita, a hipótese de incidência, né, em síntese, a regra matriz geral e abstrata, é o produto das prescrições realizadas pelo legislador no momento da instituição do tributo. Okay? Então, nessa prescrição, nós vamos encontrar todos os elementos necessários para que saiba como vai se dar a exação tributária. Na dinâmica da exigência tributária, é importante a gente ter em mente o quê? Que o ente político, no exercício da sua competência, observando as delimitações e as prescrições constitucionais em torno daquele tributo, e especialmente dos impostos, né? Por intermédio de uma previsão legal, impõe ao sujeito passivo o dever de entregar certa quantia em dinheiro. Tá? E essa entrega nunca é voluntária, sim, mas de forma compulsória, de forma obrigatória. Tá? Então, quando nós entramos nesse universo, nós passamos a estudar a relação jurídico-tributária. Tá? A relação jurídico-tributária, ela se estabelece com a ocorrência do fato gerador. A relação tributária, né? Que nada mais é do que o vínculo que une as duas pessoas da relação num contexto de obrigação, tendo o sujeito ativo o direito de exigir, tendo o sujeito passivo o dever de satisfazer. Tá certo? Dentro de uma lógica, essa linha do tempo da relação tributária, ela foi sistematizada pela doutrina. E nela nós vamos encontrar os vários momentos em que ocorre essa relação, desde a hipótese de incidência até a execução fiscal. Por que é importante colocar isso dentro de uma linha sistematizada? É importante para se saber exatamente quais são os momentos que ocorrem, que tipo de ações, inclusive, podem ser propostas em cada um daqueles momentos, que tipo de discussões podem ser travadas. Tá? Lembrando que essa linha temporal ela é doutrinária, né? Você não vai encontrar em lei. A doutrina sistematizou ela de acordo com a lógica da tributação, dentro da dinâmica da tributação. Né? Quando nós falamos de relação tributária, é importante a gente ter em mente, ou relação jurídico-tributária, é a ligação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, tá? Contribuinte ou responsável. Essa estrutura evidencia a obrigação tributária, que nada mais é que o vínculo. Tá? Na verdade, quando nós discutimos obrigação tributária pura e simples, sem entrar na espécie principal ou acessória, mas a obrigação por si só é o vínculo que une as duas pessoas da relação. Tá certo? Lembrando que uma relação é sempre bilateral no mínimo. Né? Isso aí vocês vão estudar as teorias do direito, como se dá as relações jurídicas, tá? Mas geralmente é bilateral. Tá certo? Se traduz no dever de entregar dinheiro a quem de direito, e essa pessoa que tem o direito de receber chamamos de sujeito ativo, e quem é a pessoa obrigada à satisfação, sujeito passivo. Né? E esse sujeito passivo, né, vai surgir no momento em que ele praticar o fato descrito na norma, o que nós chamamos de hipótese de incidência. Okay? Eu sempre brinco nas minhas aulas que a obrigação tributária por si só ela não interessa ao fisco. Porque a obrigação por si, ela se traduz no vínculo que estabelece a relação entre as duas partes
da questão tributária, da exação tributária. Tá? Então, a lei, né, cria as obrigações de acordo com as regras do sistema tributário, né, faz a previsão da situação hipotética e abstrata, a ocorrência dessa previsão, ou seja, quando aquela previsão sai do campo hipotético para o campo concreto, ou seja, uma determinada pessoa realiza o fato descrito pelo legislador, deflagra a relação jurídico-tributária, uma relação obrigacional de dever de entregar dinheiro. Então, quando nós falamos em relação tributária, é importante entendermos que ela existe um momento para ser instaurada, e esse momento nós vamos chamar de fato gerador. Tá? Segundo Eduardo Sabag, a relação jurídico-tributária, para ser melhor compreendida, foi sistematizada dentro de uma linha de tempo, né? Aquela linha de tempo que nós falávamos ali, para entender em cada um momento, né? Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação, lançamento, crédito, inscrição dívida ativa, execução fiscal, entre outras coisas. Tá? Então ela é sistematizada dentro de uma linha temporal, visando permitir uma visão mais abrangente e integrada da tributação como um todo, tornando claros, né, os momentos em que essa relação tributária se estabelece, né, dentro de uma ordem cronológica, de fácil compreensão, tá? E de facilmente facilitando a vida do estudioso para que ele possa desenvolver. Tá? A relação tributária ou relação jurídico-tributária se estabelece com o nascimento da obrigação tributária. E o nascimento da obrigação tributária se dá pela prática do fato gerador, ou pela execução do fato previsto pelo legislador. Tá? A mera ocorrência do fato impunível, ou seja, a mera prática por parte do sujeito passivo daquilo que foi hipoteticamente previsto pelo legislador, não assegura o direito do fisco ao crédito, tá? Ao direito de receber a pecúnia. Tá? Ele apenas confere uma expectativa de direito ao sujeito passivo. Então, por isso é importante a gente entender os momentos em que essa relação ocorre, para entendermos que somente o crédito é exigível e não a obrigação. Não estou aqui desqualificando a obrigação tributária como vínculo obrigacional, pelo contrário, só estou dizendo que ela não é exigível. Exigível é o seu conteúdo, que no momento da ocorrência do fato gerador e nascimento da obrigação tributária, esse conteúdo não é conhecido, portanto, o sujeito passivo, o sujeito ativo, não sabe se aquilo é decorrente de um tributo ou multa, né? Já que nós vamos ver um pouquinho à frente que a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por imposição o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Então a gente começa a ver essas questões de uma forma um pouco diferente. Tá? Não é conhecida, não é líquida, portanto não sabe qual é o montante. Se não é conhecida e não é líquida, portanto não é exigível. Tá? É preciso que no meio desse caminho essa relação seja liquidada, esta obrigação seja quantificada, essa obrigação seja determinada. E aí nós vamos começar a entender a importância do lançamento tributário no contexto da relação jurídico-tributária. Tá? Então, o fato gerador apenas cria a expectativa de um direito ao fisco. Recebimento, né? Expectativa de recebimento, tá bom? À luz do que foi prescrito pelo legislador dentro da regra matriz de incidência do determinado tributo. E quando nós falamos em relação jurídico-tributária, e antes de nós discutirmos a obrigação tributária propriamente dita, a principal, né? É importante nós termos em mente que o Código Tributário Nacional, no seu artigo 114, ele prescreve o conceito de fato gerador. Só lembrando, a obrigação tributária surge da ocorrência do fato gerador. Mas o que é o fato gerador? Quando nós passamos a ler o artigo 114 do CTN, nós vemos que fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. A forma como o legislador descreveu o conceito de fato gerador, né, não me parece muito adequado para que a gente possa ter o entendimento de que o fato gerador dá origem à obrigação tributária. Porque quando nós olhamos, né, fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei. Situação definida em lei não passa de mera hipótese, né, descrita de forma abstrata. Então nós temos que fazer uma separação, distinção entre hipótese de incidência e fato gerador. Ok? Hipótese de incidência é a descrição do fato, né? Quais fatos? Aquele que o legislador constituinte previu como passível da incidência tributária.
Vamos ler aí no campo dos impostos, circulação de mercadorias, prestação de serviços, oferir renda, industrializar produtos, e propriedade, né, veículo automotor, propriedade imóvel, territorial e predial, e por aí vai. Tá? Então, essa prescrição constitucional delimitou a competência e que outorga a possibilidade dos entes políticos instituir o tributo, e na instituição criando, dentro dessa competência, a hipótese, ou seja, prevendo na lei aquela situação necessária que, se ocorrer, produz uma consequência no mundo tributário. Qual é essa consequência? Nascimento da obrigação tributária com uma consequente dever de entrega de uma certa quantia de dinheiro. Tá bom? Por outro lado, o fato gerador, que nós poderíamos dizer, é a realização da hipótese de incidência. Alguns doutrinadores chamam o fato gerador de hipótese de incidência em concreto ou hipótese de incidência realizada. Então, fato gerador e hipótese de incidência são coisas distintas. A hipótese de incidência é mera prescrição, abstrata e hipotética, não gera consequência nenhuma para o sujeito passivo, não gera não gera em qualquer circunstância nenhuma expectativa de direito ao sujeito ativo. Por outro lado, o fato gerador, sim, traz como consequência para o sujeito passivo o dever de satisfazer uma obrigação. E qual é esse dever? Entregar certa quantia em dinheiro. Por outro lado, cria para o sujeito ativo a expectativa do recebimento desse direito. Então, logo, a expressão hipótese de incidência designa com maior propriedade a descrição, contida na lei, da situação necessária e suficiente ao nascimento da obrigação tributária, enquanto que o fato gerador diz respeito da ocorrência, no mundo dos fatos, daquilo que está prescrito na lei. A hipótese de incidência é mera descrição, simples previsão, enquanto que o fato gerador é a concretização da hipótese. Ok? É o acontecimento fora daquilo que fora previsto. Então nós não podemos confundir, dentro da relação tributária, hipótese de incidência e fato gerador. São coisas diferentes em momentos diferentes da relação. Ok, meus caros? E quando nós estudamos o fato gerador, é importante a gente ter em mente que a doutrina segrega os fatos geradores em três espécies distintas. O fato gerador instantâneo, fato gerador continuado e o fato gerador complexivo ou periódico. Então, voltando aqui à classificação dos fatos geradores, né? Então, nós temos aqui fato gerador instantâneo, fato gerador continuado e fato gerador complexivo ou periódico. Então, quando se estuda essas teorias do fato gerador, como ele se dá, eu até recomendo a obra do Geraldo Ataliba, Fato Gerador, né? Para que vocês entendam como se dá essa relação, é importante esse aprofundamento para se aprimorar na questão tributária. Mas aqui de uma forma objetiva, fato gerador instantâneo, né? Ou alguns chamam de fato gerador simples. A sua realização ocorre em um só momento, num determinado momento, né? Iniciando e completando-se em um só instante. Nós poderíamos ter aqui como exemplos os fatos geradores do ICMS. Circular mercadoria. Então, ou seja, ele ocorre no momento em que o fato gerador é praticado. Circulou a mercadoria, fato gerador, obrigação tributária. Do IPI, do imposto de importação, do imposto de exportação, ou mesmo o próprio ISS. Tá? Então, esses tributos com fatos geradores instantâneos, no exato momento em que o fato gerador foi praticado, surge a obrigação tributária e, portanto, a contingência em face do sujeito passivo do dever de entregar dinheiro. Por outro lado, o fato gerador continuado, né, ou contínuo, como a doutrina costuma definir, é aquele cuja realização se prolonga no tempo. Você não consegue determinar em que momento temporal o fato gerador ocorreu e se completou. Tá? Então, é de difícil estabelecimento do nascimento da obrigação tributária. Ou seja, se dá em uma unidade determinada de tempo, mas se protrai, né, não se dá em um determinado momento no tempo, mas se prolonga, né, no tempo. Daí a necessidade do legislador fazer uma espécie de corte para determinar em que momento nasce a obrigação tributária, ou seja, um corte temporal aí, tá? Como, por exemplo, os tributos incidentes sobre o patrimônio, exemplos clássicos aí, IPTU, IPVA, o próprio ITR. Nós não sabemos em que momento no tempo
o sujeito passivo é considerado contribuinte. Na verdade, ele é a todo momento, né? Em todo instante ele é considerado contribuinte, já que nós estamos falando que o conceito de propriedade ele se prolonga no tempo. Você não consegue saber em que momento único ele é considerado contribuinte, porque ele é considerado a todo momento. Imagine o fisco tendo que a todo momento identificar a obrigação tributária e dizer para o sujeito passivo, você me deve, você me paga. Não? Seria algo meio que impraticável, né? Então o legislador faz um corte temporal. Via de regra, ele remete para o primeiro dia do ano. Então vamos considerar o seguinte: será considerado contribuinte do imposto a pessoa que figurar na condição de proprietário do bem imóvel, né, predial e territorial no perímetro urbano, que estiver naquela condição no primeiro dia do ano. Então esta pessoa é considerada contribuinte, tá certo? Então há uma necessidade de fazer um corte para que se delimite o nascimento da obrigação tributária e, portanto, o direito do fisco como consequência. Né? Então, os fatos geradores continuados é aqueles que se alongam no tempo sem saber um momento único. Diferente do fato gerador instantâneo, que ele ocorre, nasce a obrigação tributária, ocorre, nasce a obrigação tributária. Nos fatos geradores continuados, eles são constantes, né? Você não consegue delimitar o momento preciso do nascimento da obrigação tributária, a razão pela qual o legislador faz um corte. E por fim, os fatos geradores complexivos ou periódicos, são aqueles tributos que têm um fato geradores que se soma por múltiplos fatos ao longo de um tempo, né? Entretanto, ele irá se aperfeiçoar com a consideração global, pelos números de fatos ocorridos. O exemplo clássico que nós temos aí é o imposto de renda, em especial da pessoa natural, né? É aferir renda. Por isso que nós vamos entender que no imposto de renda se tem uma declaração de ajuste anual num determinado momento do ano, para que se verifique ao longo do exercício anterior quantos fatos a pessoa praticou e que como condição de nascimento da obrigação tributária. Embora vá se antecipando o valor do tributo ao longo do tempo, somente na declaração de ajustes é possível saber com precisão quanto era o dever de entregar dinheiro e quantos fatos ocorreram ao longo daquele tempo. Então, os fatos geradores complexivos ou periódicos são aqueles que se materializam pelos números de fatos ocorridos dentro de um lapso temporal. Tá? Beleza? E entrando propriamente dito, nós já vimos que o fato gerador é a realização da hipótese de incidência, ou seja, é aquilo que foi previsto pelo legislador em concreto, realizado. Tá? Eu sempre falo o seguinte: a obrigação tributária não interessa ao fisco. Tá? O conceito de obrigação tributária, de forma simples e direta, né, pode ser compreendida como um vínculo jurídico que une os sujeitos da relação tributária, ativo e passivo, determinando um dever de entregar uma certa quantia em dinheiro. Né? Essa certa quantia em dinheiro não é qualquer quantia, é a quantia que o legislador definiu, né? Ou de cumprir certos determinados comportamentos perante a autoridade fazendária ou perante o fisco. Tá? Surge também como direito do sujeito passivo, do sujeito ativo, né, se impor perante o sujeito passivo, colocando a ele a condição de satisfazer a obrigação. Tá, ok? Então, voltando novamente aqui, perdão, tive que fazer uma pausa. Então, a obrigação ela se traduz, né, nesse vínculo e que surge para o sujeito ativo o direito de se impor perante o sujeito passivo, dele exigindo a satisfação do cumprimento ou cumprimento do dever. É importante a gente ter em mente que essa exigência, essa imposição que se dá ao sujeito passivo, ela somente pode se dar por intermédio do exercício de uma atividade administrativa plenamente vinculada. Se vocês recordarem na nossa aula do quarto ano, nós vimos lá no conceito de tributo, o conceito legal do artigo 3º, que tributo é prestação pecuniária compulsória, né, exigida ou cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o fisco exerce uma atividade voltada à imposição da exação tributária. Essa chamada atividade administrativa plenamente vinculada é o poder de lançamento, é o poder de exigência do tributo, entre outras coisas. E por que é plenamente vinculada? Porque a autoridade não dispõe de liberdade para decidir se vai ou não exigir o quanto devido.
Por que ele não tem essa liberdade? Porque a obrigação é de natureza legal. Tanto que quando nós estudarmos o lançamento, nós veremos que o lançamento tributário é uma atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória, e a autoridade responde funcionalmente por ela. Então não dispõe dessa liberdade. E mais, a obrigação tributária por si não possui qualquer relevância para o fisco. Na verdade, o que interessa, como eu falei em momento anterior, é o conteúdo que está nela. Qual é o conteúdo? O conteúdo pecuniário. Tá? É aquilo que jaz nas suas entranhas, né, no caso o crédito tributário, que não é conhecido, não é liquidado. Bom, se ele não é conhecido e não é líquido, portanto também não é exigível. Quando nós colocarmos a expressão no contexto da tributação exigibilidade, entendam como cobrança. Tá? Então, exigibilidade seria sinônimo de cobrança aqui. Então, ele não é exigível, portanto, não é cobrável. Tá? Não se sabe a sua natureza, porque se é tributo ou multa, e assim vai. Então, o fisco precisa, ao longo desse caminho, praticar uma atividade no sentido de liquidar, de quantificar aquilo lá, determinar o conteúdo da obrigação tributária. Então, a obrigação por si não é exigível e, portanto, ela não interessa o fisco. O que interessa é o seu conteúdo. E quando nós entramos no conceito de obrigação tributária, é importante nós olharmos o que preconiza o artigo 113 do CTN em seu parágrafo 3º, em seu parágrafo 1º. E ele prescreve o conceito de obrigação tributária principal. Né? E eu vou parar por aqui para que a gente volte num próximo vídeo e aí dar sequência sobre obrigação tributária. Ok, meus caros?